Fala, tropa, tá começando mais um Na Cara do Gol, vamos embora. Hoje é um dia com poucos jogos, mas tem jogos interessantes, né, na Série A e na Série B. E nós temos apostas para esses jogos, né? Então vamos embora, fazer com que esse dia seja um dia bem lucrativo. Então já curte aqui o vídeo, já compartilha com seus amigos, tá? Já se inscreve no canal. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Eu vou focar muito nessa reta final de Brasileirão aqui com vocês. E não só no Brasileirão, na Europa também. Por isso que todos os dias vão ter vídeos como esse. E a partir do dia 21, né, 22 volta a NBA, então a partir do dia 21 eu vou estar trazendo para vocês análises da NBA aqui também. Então é um canal para ser um canal completo para você que gosta de apostar, tá? Para você que quer se divertir, para você que quer aprender, para você que quer ganhar dinheiro, porque eu analiso detalhadamente cada um desses jogos para vocês, para que você, né, tenha uma assertividade maior e, consequentemente, lucre mais, tá? Então, você que principalmente não tem tempo para estar acompanhando muitos jogos, é muito importante que você assista esses vídeos para que te ajude a evoluir e filtre os melhores jogos para vocês, tá? Muito importante mesmo, vai fazer uma diferença muito grande você assistindo todos os dias vídeos que eu posto aqui, beleza? Então já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com 2 amigos seus, não precisa ser todo mundo não. Ou naquele grupo que você tem de aposta, de pessoas que gostam de apostar junto com você, compartilha com eles, beleza? Que eu quero te ajudar aqui bastante. Vamos lá, vou começar com a Série A. Na Série A nós teremos 2 jogos, Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. Eu só quero fazer um alerta aqui, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não tenho ainda as escalações, eu só tenho prováveis escalações. Por conta da data FIFA, a gente não sabe se os jogadores que atuaram na data FIFA vai poder jogar, né, aqui ainda, vai estar disponível. Nesse jogo aqui, do Flamengo e Fluminense, por exemplo, a gente tem o Gerson, a gente tem o Arrascaeta, que atuou pela seleção do Uruguai, a gente tem o De La Cruz, que não atuou como titular, mas pode ser que seja poupado, a gente teve o Pulgar, também jogou no Chile, principalmente nesse segundo jogo, que foi goleado pela Colômbia. A gente tem o John Arias. Então, assim, tem muitos atletas ainda que a gente não tem confirmação se vai a campo, se vai ser poupado, se vai entrar no primeiro momento, se vai entrar só na segunda etapa ou se não vai jogar, tá? Então, não tem essa confirmação. O ideal é esperar a escalação, né, que vai para o jogo, para daí então tomar a decisão. Então eu vou fazer essa análise aqui baseado nas informações que eu tenho, tá? E baseado naquilo que eu acredito pelo estilo de jogo que as duas equipes vêm desempenhando. Vamos lá, Flamengo, depois da chegada do Felipe Luiz, o time mudou completamente a forma de jogar, o time tem pressionado a saída de bola, bastante essa saída de bola, né? Tem conseguido roubar a bola ali no campo ainda do adversário e tem pressionado bastante, principalmente ali nos primeiros minutos. Outra característica muito grande também do Flamengo é os laterais, né? Tanto o Alexandro ou Ayrton Lucas, né? Que pode ser um ou outro, que dá no mesmo pela forma que o Flamengo joga, quanto o Wesley do outro lado, ambos estão apoiando bastante. Então, o que é que a gente está vendo muito no Flamengo? Muitas jogadas pelas laterais do campo. É tanto que, se a gente parar para observar os gols que o Flamengo fez contra o Bahia, o primeiro gol, né, contra o Bahia, e o gol também contra o Corinthians, que foi nesses 2 jogos que o Felipe Luiz teve diante dessa equipe do Flamengo, o gol foi de 2 laterais, né, tanto de Ayrton Lucas quanto de Alexandro, né, a jogada de Alexandro pela lateral, e já a outra jogada do gol de Ayrton Lucas foi uma bola sobrada, mas a construção foi pelo lado do Wesley ali, né? Então o Flamengo tem atuado muito pelas laterais do campo. E nesse confronto também tem tudo para ser um trio de ataque com Bruno Henrique, Gabigol e Michael. Ou seja, o Flamengo deve explorar muito as pontas, tá? Com isso, o Flamengo tem tido muitos escanteios mesmo. Contra o Corinthians terminou com mais cantos, contra o Bahia terminou com mais cantos, mesmo jogando fora de casa, e a gente sabe que o Bahia é um time que retém a bola. Então o Flamengo contra o Fluminense no Maracanã, e o Fluminense tem mudado um pouco sua forma de jogar, não é como jogava como quando tinha o Diniz, é completamente diferente esse Fluminense com o Mano, que é um time mais reativo, né? É um time com mais cautela e que agride muito pelo meio do campo e não pelas laterais. Então os escanteios do Fluminense têm diminuído. Então eu gosto da opção para o Flamengo ter mais cantos do que o Fluminense, tá? Inclusive, em 80% dos jogos do Flamengo como mandante no Maracanã, o Flamengo teve mais cantos do que os adversários, tá? O Flamengo é um time que tem muitos cantos e tem uma média muito baixa de escanteios. Então isso tem sido uma característica do Flamengo. Então, uma opção que eu gosto bastante é para o Flamengo ter mais cantos do que o Fluminense,
tá? Eu gosto dessa opção, beleza? E outra opção também é o empate ou Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo perca esse jogo para o Fluminense, ainda mais se o Fluminense estiver sem áreas, que para mim é um jogador fundamental. Mas a melhor opção para esse confronto é para o Flamengo cobrar mais escanteios do que o Fluminense, né? O Flamengo que vive um momento melhor desde a saída de Tite do que do Fluminense, e o Fluminense tem tido uma dificuldade muito grande em marcar. Não gosto de atuar aqui no mercado de gols, tá? Não gosto de atuar no mercado de gols. Para mim é um jogo para atuar no ao vivo. O melhor cenário para mim é os escanteios, e eu gosto do empate ao Flamengo. Isso é algo que tem se repetido nos jogos do Flamengo e Fluminense. O Flamengo tem tido uma vantagem enorme, né, diante do Fluminense. E o Flamengo também vive um momento, depois da demissão de Tite, melhor, inclusive, do que o próprio Fluminense. Então, eu gosto dessa opção, tá? É uma opção que eu recomendo para vocês. Já o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense é um jogo de vida ou morte, né, para as duas equipes. É um confronto direto contra o rebaixamento. Esse aqui é um jogo muito, muito, muito interessante para a gente poder atuar. O Corinthians está aqui na 18ª colocação, com 29 pontos. E o Atlético Goianiense está aqui na 15ª colocação com 31 pontos. Vale salientar que o Corinthians tem 29 jogos e o Atlético Paranaense tem 27, ou seja, 2 jogos a menos. Tá? Isso aqui é um ponto muito importante nesse confronto. Mas é um confronto que a gente brinca até que vale 6 pontos, né? Porque você consegue tirar, tipo, se o Corinthians vencer, consegue tirar pontos do Atlético Paranaense, que é o adversário direto aqui na briga contra o rebaixamento. Então é um jogo extremamente importante mesmo para a equipe do Corinthians. Tá? Extremamente importante. E o Corinthians vem jogando até bem dentro de casa, né? O Corinthians dentro de casa é um dos melhores. Dos melhores não, né? Tá lá embaixo, mas só tem uma derrota o Corinthians. São 8 empates, é um time que empata bastante. 5 vitórias, mas tem apenas uma derrota. E o Atlético Paranaense, fora de casa, tem 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Uma média muito alta de gols, né? Nos últimos jogos entre eles, para mostrar aqui para vocês também, nós tivemos 1-1, 1-0, 1-0, 2-1, 1-1. E aí eu gosto de pegar só esses últimos 5 jogos mesmo, tá? Mas o que eu quero falar aqui para vocês, é um jogo que a gente tem que observar muito o lado psicológico do confronto, tá? É um jogo que o Corinthians precisa vencer e o Atlético Paranaense também precisa vencer. Ou seja, é um jogo que as duas equipes vão atacar o tempo inteiro, né? E a gente tem um ponto forte dos dois times, é justamente o ataque. O ataque do Atlético Paranaense é um bom ataque, é um ataque que consegue marcar gols com constância, mas ele não vem vencendo, né? Tanto se você pegar os jogos do Atlético Paranaense fora de casa, eles têm uma média de 1 gol marcado. Só que qual é o grande problema? O gol sofrido, né? Quase um gol e meio sofrido por jogo. Então, assim, a média de gols sofridos do Atlético Paranaense é muito alta. E esse é o grande ponto aqui, tá? Esse é o grande ponto aqui, que nós temos nos dois times bons ataques e fracas defesas. O Corinthians segue a mesma linha. Dentro de casa tem uma média de quase 2 gols marcados por jogo. Só que defensivamente toma gol todo jogo. Todo jogo o Corinthians toma gol. É impressionante, tá? Então eu gosto de olhar para esse cenário de gols devido ao momento dos times, né? Devido às defesas frágeis e devido à necessidade de vitória. É tanto que se a gente para observar aqui, ó, dos jogos do Corinthians, em 9 das últimas 10 partidas, em 9 aconteceu o over 1,5. Então esse over 1,5 é o que eu gosto para esse jogo, tá? Eu gosto desse over 1,5. É algo que eu tenho adotado nos jogos do Corinthians, inclusive eu falei desse padrão desde o jogo passado, né? Jogo retrasado, na verdade, do Brasileirão, que eu venho apostando nesse over 1,5 nos jogos do Corinthians, e aqui não é diferente pela necessidade de vitória das duas equipes, tá? E na Série B, nós temos o confronto entre América e Goiás. O Goiás, galera, praticamente não briga mais por nada, tá? Tá aqui no meio de tabela, não tem risco para mim de rebaixamento, tá bem distante. Também não tem risco para mim, ou não tem possibilidade de se classificar para uma Série A, tá? Já o América é um jogo muito importante porque vencendo eles vão para 51 pontos e já chega aqui na mesma quantidade de pontos, obviamente com um jogo a menos, comparado com o Mirassol. Então é um jogo muito importante para o América Mineiro, que tem uma média de gols alta, né? Que tem uma média de gols alta, principalmente dentro de casa, uma média de pelo menos 1 gol marcado. Só para mostrar aqui para vocês, dentro de casa, quase uma média de 2 gols marcados, né? 1,70. E vai enfrentar um Goiás que fora de casa sofre gols todo jogo. Inclusive, os últimos 5 jogos do América, eles conseguiram marcar pelo menos 1 gol. E vale lembrar também que nos últimos 10 jogos do Goiás fora de casa, em 9, né? Eles tomaram pelo menos 1 ou mais gols, tá?
Então, isso é um ponto muito importante para a gente levar em consideração. E para mim, a melhor bet desse confronto é para o América Mineiro marcar um gol, tá? Para o América Mineiro marcar um gol, eu vejo com bons olhos. Para mim, é uma excelente aposta aqui para a gente, beleza? Só temos esses 3 jogos, mas como eu falei, são 3 jogos excelentes. Espero ter ajudado vocês. Começa aqui a se inscrever, começa a assistir esses vídeos, que eu tenho certeza que esses vídeos vão aumentar o seu conhecimento e fazer você lucrar muito mais, tá? Tamo junto e vamos pra cima.